Antes de mais, quero agradecer, deixa-me só pôr aqui, ele não está a aparecer. Ok, agora sim. Ora bem, antes de mais quero então agradecer ao professor Shiv Singh, mais esta oportunidade para fazer a apresentação desta palestra, inserida na cadeia de culturas da Índia. Desta vez, portanto, a temática é sobre a história da arte sacra indiana, desde os primórdios até à modernidade. Como sabemos, portanto, o objetivo desta palestra é dar uma visão global da história da arte sacra indiana, desde os primórdios até à atualidade, referindo os principais influências culturais, nomeadamente a budista, hindu, árabe, mongola e europeia, sabendo que atualmente existem na Índia um total de 32 patrimónios mundiais. Portanto, vou começar por falar dos primórdios na arte sacra indiana, 3000 a.C. a 700 a.C., depois a budista, 500 a.C. a século VI, hindu, 500 a.C. a século XI, a árabe, século XII a século XV, a mongol, século XVI, século XVIII, a europeia, século XVI, século XIX e, finalmente, ainda contemporânea. Ora bem, como sabemos desde os primórdios, a arte sacra indiana apresenta o divino, ou Brahman, através de 3 aspectos cujo conceito é denominado por Trimurti. Este é constituído pelos aspectos masculinos do divino, nomeadamente da criação, simbolizado por Brahma, da proteção, simbolizado por Vishnu, e da renovação, simbolizado por Shiva. Uma das esculturas... Desculpe, Paulo, consegue ir para o próximo slide? Consigo. Estamos já na próximo slide, não é? Estamos aqui, estamos neste. Estamos no História da Contribuição Budista Hindu, não é? Não, ainda não chegamos lá. Estamos ainda nos primórdios. Estamos nos primórdios. Portanto, estava então a dizer que uma das esculturas existentes nos templos indianos é o de Nataraja, que representa o deus Shiva, calcando a Pashmara, o símbolo da ignorância. Existem também os lados femininos do divino, em que o aspecto da criação é simbolizado por Sarasvati, portanto seria a contraparte de Brahma, da preservação, simbolizado por Lakshmi, a contraparte de Vishnu, e o aspecto da renovação, simbolizado por Parvati, a contraparte de Shiva, cujo aspecto guerreiro é representado por Durga. A deusa Durga também está representada em vários templos e é montado por um leão, por um tigre, e apresenta 9 formas. Elas são honradas no chamado Navaratri, ou Festa das 9 Noites. No 10º dia ocorre o chamado Dasara, a vitória sobre o mal. Existe uma faceta exatamente de Durga, que é da deusa Kali, que também aparece frequentemente. Em termos históricos, como sabemos, portanto, nos princípios de 3000 a.C., o povo drávido já utilizava potes e panelas que tinham desenhadas figuras de animais com simbolismo mítico e espiritual, nomeadamente as vacas, os elefantes. Os elefantes, por exemplo, este tudo é representado na figura de Ganesha, como sabemos, é metade elefante, metade humano. Outros utensílios apresentam também a árvore Bodhi People, o chamado figo sagrado, cujo simbolismo é relevante, por exemplo, para o budismo. Por seu lado, por volta de 1500 a.C., ocorreram chamadas invasões pelo povo ariano, trouxeram os Vedas, os quais contêm vários rituais religiosos e que ainda hoje existem, portanto, na cultura indiana. Eu vou referir apenas algumas datas que são significativas no calendário hindu, uma vez que estamos a falar da arte sacra indiana. Portanto, por volta de 15 de janeiro, celebra-se o chamado Makar Sankranti, que marca o início do solstício de inverno. Por seu lado, a cada 12 anos ocorre o chamado festival com Melá, com um pote Melá Festival. Se recordam, ou quem esteve a assistir à minha palestra de março sobre o Ayurveda, havia uma deusa que tinha um pote que exatamente tinha o elixir da imortalidade, portanto tinha este simbolismo. E este festival é sucessivamente celebrado em Prayagraj, Ujjain, Nashik, Haridwar, e é caracterizado por um banho de purificação, leitura de escrituras e meditação. Com a chegada da primavera, temos então o óleo, a festa das cores, com a realização de procissões e onde ocorre a queima de Holika, o demónio. Já em outubro, como eu disse há pouco, celebra-se, portanto, o Navaratri, festa das 9 noites, e segue-se então a festa das luzes, o Diwali, que foi celebrado há pouco tempo, portanto, ainda este mês, e que marca exatamente o começo do calendário hindu. Portanto, no Diwali comemora-se a distribuição Narakasura por Krishna, ao pedido da abundância e da prosperidade, nomeadamente a Lakshmi, portanto, Lakshmi é a deusa da abundância. Ocorre a decoração com efeitos de luzes, comida da época, ida aos templos, convívio com a família e amigos e a oração pelos irmãos. Agora sim, a contribuição budista. Por volta de 250 a.C., o imperador Ashoka da dinastia Maurya conquistou a maior parte da Índia
Influenciada pelo budismo, um dos monumentos construídos nesta época foram as colunas da Ashoka, em Sarnath. Portanto, Sarnath fica no norte da Índia, da parte leste, no lugar onde se admite que Buda fez o seu primeiro sermão após a iluminação. Aliás, a poucos quilómetros de Sarnath está Varanasi, que também é um lugar sagrado, como sabemos, para o hinduísmo. Por seu lado, na dinastia Sunga, o monumento de maior destaque é o chamado Grande Stupa, situado em Sanchi. Portanto, Sanchi fica do outro lado, fica do lado oeste, norte, mas do lado oeste, que descreve através de imagens cravadas em pilares os principais episódios da vida de Buda. Este monumento é constituído por uma abóbada, portanto a abóbada simboliza o céu, uma cerca que simboliza a montanha e as 4 portas que representam os 4 pontos cardeais. Posteriormente foi construído o Amaravati Stupa, situado em Amaravati, que descreve uma das vidas de Buda, cujos achados arqueológicos se encontram atualmente nos museus de Londres, Madras e Amaravati. Temos então aqui, portanto, a abóbada, portanto, representa o céu, a cerca representa a montanha e depois os pontos cardeais. Relativamente à contribuição hindu, portanto, a cultura hindu, como sabemos, tem vários momentos em arte sacra indiana. Eu apenas vou referir a algum deles, talvez os mais emblemáticos, mas obviamente não pretende ser nada exaustivo, no sentido que existem muitíssimo mais. Então, o primeiro que eu vou referir é o templo Arunachalesvara, dedicado a Shiva. Ele está situado em Tiruvannamalai, portanto, sul da Índia, entre Chennai, Madras e Bangalore. É constituído pela escultura de Shiva Linga, energia primordial, o tanque de purificação, onde os nomes são abençoados por Shiva, Parvati e Ganesha. De referir que este monumento ele foi construído primordialmente numa das dinastias, a dinastia Chola, portanto o chamado Gopurano, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante, e uma estrutura muito simples em madeira, e só depois, já no século XV, XVI, durante o chamado Império de Vijayanagara, portanto, cidade da Vitória, que portanto, a estrutura atual que nós vimos é exatamente já construída posteriormente. A contraparte pelo templo de Meenakshi, dedicado lá está à deusa Parvati, mesmo no sul da Índia, em Madurai. Por outro lado, relativamente, portanto, a um exemplo dedicado a um outro deus, a Vishnu, temos o templo de Jagannath. Jagannath, portanto, fica em norte, mas do lado leste, onde no festival Ratha Yatra, portanto, isto é mais ou menos final de junho, princípio de julho, assiste-se ao Darshan. Portanto, Darshan do Sanskrit significa ver o divino. Este templo tem um pilar designado por Aruna Stamba, proveniente do Templo do Sol em Konarak. Por seu lado, portanto, a contraparte feminina é o Templo Dourado de Sri Lakshmi, em Vellore. Vellore também fica entre Chennai, Madras e Bangalore, e que é dedicada à deusa Lakshmi, que, como eu já disse, está associada ao Festival das Luzes, uma vez que é a deusa da abundância, da prosperidade. Ainda relativamente, portanto, à história da arte sacra indiana e a contribuição hindu. Entre o século II a.C. e 1260, em Maharashtra, portanto, norte da Índia e da parte oeste, são construídos 4 complexos arquitetónicos que são Património Mundial da Unesco. São eles as Grutas da Ajanta, portanto, isto é característica budista, as Grutas de Elefanta e as Grutas de Ellora. Estas últimas são constituídas por 34 mosteiros e templos, dos quais, portanto, eles vão ser construídos em momentos diferentes. Os primeiros 12 são budistas, século V, século VIII, 17 são hinduístas, século VIII, século X, e 5 são jainistas, portanto, século X, século XIII. Um dos templos budistas, portanto, apresenta o stupa, um stupa. Um dos templos hinduístas tem o templo de Kailasa, dedicado também a Shiva, e os templos jainistas, digamos assim, têm um ar mais austero. Completa este conjunto arquitetónico o Terminal Vitória, construído em 1888 pela Companhia das Índias, e que completa, portanto, este conjunto de monumentos. Em termos um bocadinho agora técnicos, a arte sacra indiana deste período é caracterizada por 2 tipos de arquitetura. A Nagara, que é característica do norte da Índia, por isso é que eu estou a referir, digamos assim, onde é que eles estão situados em termos geográficos, e que é característica, por exemplo, da dinastia Chandela, e a Dravídica. A Dravídica é característica do sul da Índia. Temos aqui várias dinastias, nomeadamente esta aqui, Chola, que, como eu disse, aquele templo há pouco que eu referi, Arunachalesvara, portanto, o templo, o Gopurano, foi construído durante esta dinastia. Depois, como disse, foi complementado já mais durante o Império Vijayanagara. Os templos são constituídos pelo chamado Garbhagriha, portanto, o Garbhagriha é o santuário propriamente dito. Sobre o Garbhagriha temos o Shikara ou Vimana, portanto, é uma espécie de telhado,
Sobre este, existe o Amalaka, que é um disco, e depois tem o pináculo, que é o Kalasha. Próximo deste santuário temos o Mandapa, portanto é o salão onde há a realização desses rituais, que no caso do sul da Índia, ele tem então o chamado Gopurano ou torre. Portanto, algo para diferentes monumentos está a norte ou sul, é exatamente este Gopurano. Eu já vou dar exemplos e já vai ser possível distinguir um e outro. Temos aqui o Templo Dourado de Sri Lakshmi, como eu disse, em Vellore. Temos aqui o Templo de Jagannath, como eu disse, dedicado a Vishnu. Portanto, temos aqui o Mandapa, a entrada, certo? E temos aqui o Garbhagriha. Portanto, no topo temos aqui o tal disco e o pináculo. E se repararem, eu disse que estava em Puri, que é a parte norte, ele não tem aqui uma torre. Vocês já vão ver outro, e ele não tem, falta esta torre aqui. Portanto, isto significa que exatamente ele está situado a norte, na parte norte. Temos então o templo Arunachalesvara, que, como eu disse, está situado em Tiruvannamalai. Cá está a tal torre que eu falei, é chamado Gopuram, que se, por exemplo, olharem também para o templo de... Paulo, desculpe por interromper. Ainda está no primeiro slide da introdução? No foto 4, no templo Arunachalesvara, na foto 4. Está no 4? Sim. Mas nós já estamos a ver ainda o primeiro. Os slides não estão a passar. Não estão? Não estão a conseguir passar? Não sei, do seu... Eu consigo, estou a vê-los. Está no quarto? Estou. Então fazemos assim. Pode interromper da sua parte, eu partilho e quando é para passar, diga-me. Tá sim, bom? sim, tudo bem. Então se calhar é melhor, está bem? Sim. Conseguiu? Interrompo. Pronto. Culturais, budista, hindu, referindo as principais influências culturais, budista, hindu, árabe e mongol, sabendo que atualmente na Índia existe um total de 32 patrimónios mundiais que são reconhecidos pela Unesco. Temos aqui as várias contribuições e as alturas. Portanto, o próximo é... Pronto. Se quiser pôr em maior... Ora bem, desde os primórdios, como eu disse, a espiritualidade indiana apresentou o divino ao Brahma através de 3 aspectos. O conceito é dado por Trimurti. Este é constituído pelos aspectos masculinos, o da criação, que é Brahma, o da proteção, que é Vishnu, e o da renovação, que é Shiva. Uma das culturas exatamente existentes nos tempos indianos é o de Nataraja, que representa exatamente o deus Shiva. Também existe a contraparte feminina. O aspecto da criação é Saraswati, que é a contraparte de Brahma, de Lakshmi, que é o aspecto da preservação, que seria a contraparte Vishnu, e depois o aspecto da renovação, que é simbolizado por Parvati, contraparte Shiva, cujo aspecto guerreiro é de Durga. Agora a próxima. Portanto, como eu disse, a deusa Durga é uma das culturas que está presente nos tempos hindus, está montando um leão antigo, é apresentado 9 formas, elas são honradas no chamado Navaratri, festa das 9 noites. No 10º dia ocorre o chamado Dasara, ou vitória sobre o mal. A deusa Durga apresenta uma faceta que é de Kali, tá bom? A seguir. Portanto, em termos históricos, como eu disse, antes de 3000 a.C., o povo Drávido já utilizava potes, panelas, etc., que tinham desenhado as figuras de animais com simbolismo mítico e espiritual, nomeadamente vacas e elefantes. Este último é representado na figura Ganesha, metade elefante, metade humano. Outros utensílios, como a árvore de Bodhi People, o figo sagrado, é relevante para o budismo. Por volta, de facto, depois de 1500, vão então ocorrer as invasões pelo povo ariano, que trouxeram os Vedas, os quais têm vários rituais religiosos. A este propósito, portanto, eu disse, queria apenas, digamos, salientar algumas datas que são importantes para o calendário hindu. 15 de janeiro, que é o Makar Sankranti, que marca o início do solstício de inverno. Depois eu disse que a cada 12 anos ocorre o festival Kumbh Mela. Portanto, o Kumbh Mela foi, como disse, é o pote que tem o elixir da imortalidade, e ele é celebrado sucessivamente em várias cidades, Prayag, Ujjain, Nashik, Haridwar, e é caracterizado pelo bem de purificação, leitura de escrituras e meditação. Com a chegada da primavera temos então o Holi, Festa das Cores, com a realização de procissões, etc. Em outubro temos então o tal Navaratri, Festa das 9 Noites, e segue-se então a Festa das Luzes, ou Diwali, que foi celebrado já este mês. Como eu disse, o Diwali comemora a destruição de Narakasura por Krishna, havendo o pedido à abundância, nomeadamente a Lakshmi. Portanto, Lakshmi é a deusa da abundância. Ocorre a decoração com efeitos de luzes, comida da época, e dá tempos, convívio com a família e amigos e oração pelos irmãos. Tem que colocar o seguinte.
Relativamente à contribuição budista, portanto, por volta de 250 a.C., como eu disse, o imperador Ashoka da dinastia Maurya conquistou a grande parte da Índia, influenciado pelo budismo. Um dos monumentos que foram construídos nesta época foram as colunas de Ashoka, portanto, em Sarnath, estava a dizer que é na parte norte e na parte leste, muito próximo de Varanasi, que é também sagrado, mas neste caso para o hinduísmo. Em Sarnath é o lugar onde se admite que Buda fez o seu primeiro sermão após a iluminação. Na dinastia Sunga, o monumento de maior destaque é o chamado Grande Stupa, situado em Sanchi. Portanto, Sanchi é do outro lado, é do lado norte, mas do lado oeste, que descreve através de imagens cravadas em pilares os principais episódios da vida de Buda. Este monumento é construído por uma abóbada, portanto, simboliza o céu, por uma cerca, que simboliza a montanha, e as 4 portas que apontam os pontos cardeais. Posteriormente foi construído o chamado Amaravati Stupa, situado em Amaravati, que descreve uma das vidas de Buda, cujos achados criológicos se encontram espalhados entre os museus de Londres, Madras e Amaravati. A seguir. Temos aqui, cá está a abóbada, portanto, representando o céu, a cerca representa a montanha e depois os pontos cardeais. Está bem? A grande estupa. Relativamente à contribuição hindu, portanto, eu estava então a dizer que a cultura hindu tem vários momentos em arte sacra indiana, que são dedicados aos seus deuses. Como eu também disse, isto não pretende ser nada exaustivo, é apresentar alguns, talvez os mais emblemáticos. Comecei por apresentar o templo de Arunachalesvara, dedicado a Shiva. Portanto, ele está em Tiruvannamalai. Tiruvannamalai fica em Chennai. Eu estava a dizer, ou disse, que este templo foi construído, ou foi começado a construir no século IX, na dinastia Chola, portanto o golpe urânico, como eu disse, já vão ver a seguir, e uma estrutura muito rudimentar é construído, como disse, durante a dinastia Chola, pela escultura de Shiva Lingam, energia primordial, o tanque de purificação, onde os novos são abençoados por Shiva, Parvati e Ganesha. Disse também que a contraparte feminina, a deusa Parvati, um dos templos é o templo de Menashi, mesmo no sul da Índia, em Madurai, que também apresenta o Gopurana. Portanto, o Gopurana é uma torre. Relativamente ao deus Vishnu, temos, por exemplo, o templo de Jagannath. Jagannath fica em Puri, portanto, norte da Índia e da parte leste. E, como eu disse, no festival Ratha Yatra, assiste ao chamado Dashram. Portanto, Dashram significa ver o divino. Este templo tem um pilar designado por Aruna Stamba, que é proveniente do Templo do Sol, em Konarak. A seguir. Ainda relativamente à contribuição hindu, portanto, entre o século II a.C. e 1260 em Maharashtra, são construídos 4 complexos arquitetónicos que são considerados Património Mundial da Unesco. São eles as Grutas da Ajanta, portanto, têm origem budista, as Grutas de Elefante e as Grutas de Ellora. Estas últimas é um conjunto de 34 mosteiros e templos, 12 são budistas, portanto, elas vão ser construídas em momentos diferentes, 12 são budistas, e algumas apresentam a chamada stupa, que vimos há pouco, 17 são hinduístas, um dos templos muito importantes é o templo de Kailasa, e 5 são jainistas, portanto, tem um aspecto talvez mais austero, estas jainistas. Este complexo é complementado em 1988 pelo Terminal Vitória. Era exatamente aqui que nós estávamos, portanto, a arte sacra indiana deste período é caracterizada por 2 tipos de arquitetura. A Nagara, característica do norte da Índia, característica do sul da Índia, por isso é que eu estou a falar da parte geográfica. Na parte do sul da Índia, temos então aqui, convém aqui a dinastia Chola, portanto, que foi onde foi construído a parte do templo Arunachalesvara, que depois foi complementada já sob o Império Vijayanagara. Tá bem? Estes templos são constituídos pelo chamado Garbhagriha, portanto, Garbhagriha é o santuário propriamente dito. Em cima tem o chamado Shikara ou Vimana, é uma espécie de telhado, portanto, no norte da Índia chama-se Shikara, no sul da Índia chama-se Vimana. Depois, no topo deste, existe um Amalaka, que é um disco, e tem o pináculo, que é o Kalasha. Próximo deste existe um chamado Mandapa. Mandapa é o salão onde se realizam os rituais. E, no caso do sul da Índia, da cultura dravídica, eles têm um Gopurana. Portanto, isso permite distinguir se os monumentos estão situados a norte ou a sul da Índia. Está bem? A seguir. Temos então aqui o templo dourado de Sri Lakshmi, em Vellore, portanto, sul da Índia. A seguir. O templo de Jagannath, portanto, dedicado a Vishnu, em Puri. Portanto, temos aqui o Mandapa. Portanto, Mandapa são estas, digamos assim, aqui. Não tem o Gopurana, eu já vou mostrar o que é o Gopurana.
Temos aqui o Garbhagriha, portanto, onde está o santuário, portanto, o peregrino tem que primeiro passar aqui pelo Mandapa e exatamente só depois então é que chega ao Garbhagriha, portanto, é o santuário. Temos então aqui o Amalaka e depois o pináculo, está bem? Pronto. A seguir. Temos então aqui o templo Arunachalesvara, como eu disse, situado no sul da Índia, Tiruvannamalai, e então o Gopurano que eu estava a falar, característico do sul da Índia, da cultura dravídica, é esta torre que vocês veem aqui. Se vocês, por exemplo, fizeram uma pesquisa rápida ao templo de Menashi, que é dedicado à contraparte feminina, portanto, a Parvati, vão ver exatamente também esta torre. Esta torre mostra que ele está situado no sul da Índia, porque isto é característico da cultura dravídica. Está bem? A seguir. Entramos então na contribuição árabe. Portanto, a contribuição árabe, século XII, da arte islâmica parsac indiana reside na sua capacidade de abstração, onde as imagens iconográficas budistas e hinduístas são substituídas pela caligrafia árabe, presente nas mesquitas. Também a cremação, praticada pelo budismo e hinduísmo, é substituída pelo enterro do defunto no próprio templo. A contribuição árabe verificou-se após as invasões árabes, dando origem à formação do Sultanato de Delhi, no norte da Índia, e que teve também várias dinastias, entre uma delas, na dinastia Mamluk, o sultão Qut al-Din al-Baq ordenou a construção da mesquita Quat al-Islam em Delhi. Ela é constituída por colunas, arcos e que tem caligrafia árabe sobre temas do Corão. Esta mesquita tem no seu interior o túmulo do sultão Iltutmish, uma madraça, portanto, madraça significa sala de aula, fazendo parte do chamado complexo Kutab Minar. É constituída por um minarete, a porta da Laio, o laminar, o pilar de ferro, entre outros. Só aqui referir que, durante o domínio islâmico, bem como mongol, como vamos já ver a seguir, houve a formação deste império, o Império Vijayanagar, que eu referi há pouco. Portanto, ele durou 3 séculos. Isto é, apesar de maior parte da Índia estar ocupado ou por árabe ou pela cultura mongol, havia determinadas zonas geográficas onde a cultura hindu permaneceu. E isto refletiu-se na própria arte. Temos aqui o exemplo do Lotus Mahal, que está situado em Hampi, e que tem características simultaneamente dravídicas e islâmicas. Pode andar. Temos então aqui o Kutab Minar, portanto isto é a Torre da Vitória, chamada Torre da Vitória. Ora bem, a contribuição mongol, século XVI a século XVIII. Em 1526, após a conquista do Sultanato de Delhi por Babur, começa então a influência da cultura mongol para a arte sacra indiana. Entre 1632 e 1653 verifica-se a construção do monumento emblemático, que toda a gente conhece, o Taj Mahal em Agra, a Mansa Shah Jahan, e de modo a acolher o mausoléu da sua amada, Mumtaz Mahal. Portanto, Mahal é a abreviatura de Mumtaz, Taj significa coroa, coroa de Mahal, portanto, aquela que é escolhida. Ela tem uma entrada em pedra vermelha, que depois dá acesso ao monumento propriamente dito. O monumento, como sabemos, é construído em mármore branco, pedras preciosas, tem frases do Corão e junto ao qual estão mesquitas e minaretes. Este complexo arquitetural está rodeado por jardins, portanto, do persa Shahar Bagh, os 4 jardins, e correntes de água, portanto, símbolos da vida, que representam simbolicamente o lugar onde a alegria espiritual reina. Também dentro desta cultura temos o Jama Masjid, a maior mesquita da Índia, o Forte Vermelho, ambos características desta cultura e que estão situados, como eu disse, em Delhi. Só referir aqui, em alguns roteiros turísticos, aparece o chamado Triângulo Dourado, no norte da Índia. Portanto, Delhi são estes monumentos todos que eu referi, Agra é o Taj Mahal e Jaipur vai apresentar o chamado Palácio da Cidade. Portanto, o palácio, como eu disse há pouco, apesar de haver o domínio árabe e mongol, no norte, portanto, o Império de Vijayanagar foi no sul da Índia e do norte da Índia existiram sultanatos hindus, nomeadamente em Rajastão, tendo havido então a construção do Palácio da Cidade, portanto o exterior em rosa, isto em Jaipur. Depois um pouco mais abaixo temos também o mesmo Palácio da Cidade, mas o exterior em amarelo, portanto em Udaipur, está bem? São complexos arquitetónicos que foram construídos e ampliados por vários marajás. Temos aqui o Taj Mahal, toda a gente conhece. Ora bem, entramos então na contribuição europeia, de século XVI, século XIX. Como sabemos, a partir do século XVI, a cultura indiana entrou em contato com a cultura ocidental, nomeadamente a britânica e a portuguesa. Relativamente à britânica, portanto, entre 1858 e 1947, os britânicos construíram vários templos com características cristãs. Por exemplo, entre 1818 e 1921, temos aqui a Igreja de Santo André. Esta é construída, portanto, tem uma cúpula azul, um corpo circular, naves retangulares,
é uma inspiração na Igreja São Jorge de Dublin e construída de acordo com o estilo neoclássico. Os britânicos também construíram em 1684 a chamada de Igreja de São João, em Calcutá. Começou a ser edificada pela Companhia das Índias Orientais, tijolo, pé de mármore e um relógio e um pináculo. Posteriormente, ela foi substituída pela chamada Catedral de São Paulo, de modo a acolher o maior número de fiéis. Elas têm um estilo arquitetónico gótico, de modo a ter em conta as exigências do clima da Índia. E isto também é a Igreja de Catedral da Redenção, a Igreja do Vice-Rei, que em Nova Delhi, que é constituída por arcos e abóbadas, de modo a permanecer fresca no seu interior, mesmo nos verões quentes. A seguir. Portanto, no século XV, como sabemos, Vasco da Gama chegou ao porto de Calcuta, tendo levado à fundação da Índia Portuguesa. Portanto, a Índia Portuguesa temos Goa, 1512, Dio e Damão. Entre as várias construções arquitetónicas portuguesas, destaque para a algo que é emblemática, a Basílica do Bom Jesus, construída entre 1595 e 1605 em Goa Velha. Portanto, é construída por latrite, mármore, pedras preciosas, a mando de Dom Jerónimo de Mascarenhas, e foi consagrada por Dom Aleixo de Menezes em honra de São Francisco Xavier. Portanto, é considerado o apóstolo do Oriente. Aliás, de 10 em 10 anos é mostrada as relíquias do santo. Penso que agora será em 24. Portanto, foi em 2014, será em 2024. Também só referir que esta basílica tem no seu interior uma galeria, talvez das mais importantes no mundo asiático, sobre várias pinturas de autores italianos. Por exemplo, o Juízo Final, o Gênesis, etc. Estão aqui, portanto, numa galeria de arte. Os portugueses, portanto, também construíram muitas outras igrejas, nomeadamente a São Francisco de Assis, 1518, em Goa Velha. Esta é construída, portanto, apenas por nome desta capela, 3 altares, um pequeno sino exterior. Depois foi, digamos assim, ampliada com várias pinturas interiores alusivas à vida de São Francisco de Assis. Exteriormente deu-se a construção de uma fachada em estilo barroco, com torres. Atualmente, este tempo, tem também um museu arqueológico associado. Também te referi que os portugueses construíram muitas outras igrejas, obviamente isto também não pertence a exaustivo, nomeadamente a Basílica de Nossa Senhora da Saúde em Valancânia, portanto no sul da Índia, conhecida como a Lourdes do Oriente, onde a Mãe Divina aparece vestida com um saio indiano, porque mostra exatamente aqui a interseção entre a cultura europeia e a cultura indiana. Portanto, temos aqui a Basílica do Bom Jesus, também conhecido. Entramos então na Índia contemporânea, portanto século XX, século XXI. Portanto, como sabemos, o século XX é marcado pela independência da Índia, refletida quer na pintura, quer na arquitetura. Na pintura, apenas 2 breves notas. Entre 1930 e 1940 surge o chamado modernismo contextual, inserido no movimento da independência da Índia, e em 1948 surge o grupo progressivo, de artistas progressivos, que procuram retratar as várias tradições religiosas e espirituais existentes na Índia. Em 1960 surge o chamado movimento indigenismo, ou pintura vernácula, que procura retratar os mitos e as tradições da cultura hindu. Por seu lado, na arquitetura, e para completar aquilo que foi dito até agora, surgem vários monumentos e templos. Um deles é a Porta da Índia, Nova Delhi, homenageia todos os militares que foram tombados em combate, Primeira e Segunda Grande Guerra e nas guerras afegãs. Temos o Templo Matri Mandir, em Auroville, portanto, Auroville fica em Pondicherry, sul da Índia. O Templo Chhatarpur, o Vivekananda Rock Memorial, o Templo Akshardham, em Nova Delhi, um dos maiores templos hindus do mundo. O Templo Lakshmi Narayana em Nova Delhi e o Birla Mandir em Jaipur, ambos dedicados a Vishnu e a Lakshmi, e o Templo Flor de Lótus em Nova Delhi, que é uma expressão da devoção Bahá'í, que é, aliás, o que está no frontispício desta comunicação. Quero agradecer, portanto, a todos os autores das fotos, que permitiam, portanto, a sua publicação: Adarsh Pidugu, Esha Jayawera, Narandas, Poster Long, e a seguir Ravesh Vyas, Renata Garcia, Roberto Maia, Givanda Pandey, Subam, e agora uma breve bibliografia desta apresentação. Esta e a próxima slide também é um resumo, digamos assim, daquilo que foi utilizado nesta comunicação. Agradeço a vossa atenção e pronto, é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelo resumo, resumir quase 5.000 a história de 5.000 anos assim em 40, 50 minutos, não é? Então que é muita coisa e muitas histórias, muitas relações que consigo trazer aqui em frente de nós, ok? Pronto, agora estamos na fase de perguntas, dúvidas, comentários, pronto. Então,
Quem quiser colocar pergunta pode escrever no chat ou também há uma opção de levantar a mão e eu posso dar-lhe a palavra. Carolina, quer perguntar? Ok. Então, já está. Estava a ver se encontrava a mãozinha para levantar, mas não estava a encontrar. Gostava de perguntar ao professor Paulo, às vezes usa o termo hindu e outras vezes hinduísta, e era para perceber se realmente há alguma diferença entre um e outro ou se usa alternadamente. Sim, é assim, nós temos de ter muito cuidado porque, é assim, isto não é exatamente o mesmo. Quando nós estamos a falar de hinduísmo, estamos a falar, entre aspas, de uma religião, como falamos do budismo, como falamos do cristianismo, etc. Outra questão, que foi, aliás, que como eu disse há pouco, estava a falar com o professor Shiv Singh, são as filosofias da Índia, ou seja, o pensamento hindu. As filosofias da Índia, portanto, estão alicerçadas sobre uma perspectiva de ver a realidade e não é exatamente o mesmo. Por isso eu estava a dizer também há pouco ao professor Shiv Singh, eu penso que a cultura indiana é rica e é singular, eu, como disse, eu estudei mandarim, estudei japonês e não consegui encontrar o que encontrei na cultura indiana. Porquê? Eles vão, de facto, para mim, à essência da espiritualidade. E isso pode ser ou não religioso. Quando nós estamos a falar de hinduísmo, estamos a falar de religião, ou budismo, estamos a falar de religião, ou de cristianismo. Agora, hindu, espiritualidade, no sentido de ter uma perspectiva, sempre foi, ou nem sempre implicou, a associação a uma determinada religião. Eu posso lhe dar talvez um exemplo, talvez claro. Por exemplo, Jiddu Krishnamurti, eu tenho um artigo que está escrito, tem acesso aberto, podem ver os meus artigos, está no Academia do e no ResearchGate. Jiddu Krishnamurti, portanto, ele cresceu na Índia, foi criado, ele esteve ligado à sociedade teosófica, portanto, ele era iluminado, sabemos isso hoje, claramente, e ele não estava ligado a nenhuma religião, portanto, ele não era hindu ou não praticava o hinduísmo no sentido de fazer os rituais próprios da religião hinduísta. No entanto, ele era espiritual, no sentido da perspectiva que ele apresenta, aliás, ele trabalhou com vários físicos, David Bohm, o próprio amigo Goswami, etc. Portanto, a perspectiva que ele apresenta é uma perspectiva das filosofias da Índia. Portanto, é essa distinção que eu, de algum modo, queria fazer. Uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é a religião. Como nós estamos a falar de arte sacra, as duas quase que se misturam, e às vezes é difícil estar a falar de uma ou de outra, mas não é a mesma coisa. Eu posso ser espiritual, eu posso não ser religioso, no sentido de não ter uma religião, e vice-versa. Eu até posso ser religioso e não ser nada espiritual, no sentido, posso até não acreditar em nada, é apenas um conjunto de rituais que eu pratico. Okay? E é nesse sentido que eu queria dizer. Por isso é que eu acho que a Índia vai ao fundo da espiritualidade. E eu não consegui encontrar, ele já disse isso ao professor Shiv Singh, nem mesmo no budismo. A espiritualidade, do meu ponto de vista, o topo, digamos assim, eu encontrei nas filosofias da Índia, sem qualquer dúvida. Tá bem? A raiz da espiritualidade eu encontrei nas filosofias da Índia. Tá bem? Depois pode ou não estar interligado com o hinduísmo, pode ou não, mas não necessariamente. Tá bom? Sim, mas é uma dificuldade estas categorias, não é? Porque quando dizemos filosofia de Índia, até podemos incorporar o budismo, por exemplo, não é? Portanto, é sempre... Sim. E religião, sim. Não é fácil distinguir um e outro. Quando está as filosofias da Índia, o budismo faz parte das filosofias da Índia, é uma das escolas das filosofias da Índia. Portanto, eu agora não vou entrar aqui em questões muito técnicas, as filosofias da Índia têm 6 escolas principais. Portanto, o yoga, o sankhya, aliás, falei na palestra que eu dei em março, quando nós estamos a falar da filosofia sankhya, do yoga, da filosofia Vedanta, e repare, Vedanta significa fim dos Vedas. São o quê? São perspectivas de textos religiosos. As filosofias da Índia são perspectivas de textos religiosos. O budismo faz parte das filosofias da Índia, cá está. E nada tem a ver, ou seja, é um modo como está a ver a própria realidade. Depois nós podemos ser ou não ser religiosos. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer, às vezes, e mesmo nos próprios textos, a maior parte daqueles que eu li estão em inglês, é difícil distinguir um e outro. Já não quero, digamos assim, complicar muito mais, depois colocámos o sânscrito aqui no meio e procuramos, aliás, já falei isto com o professor Shiv Singh, quando nós procuramos falar de consciência, o que é a consciência, no Ocidente nós temos a consciência como um epifenómeno da matéria, e aquilo que as filosofias da Índia apresentam não tem nada a ver. A consciência é a base do ser. Nós podíamos dizer que isso corresponde a Deus, aqui no pensamento judaico-cristão. Por isso é que não é mesmo nada fácil, mesmo nada fácil. Eu, quando tive que defender a minha tese de doutoramento, posso dizer que tive muita dificuldade em haver argumentos que estivessem preparados para conseguir simultaneamente defender de ciência e simultaneamente falar de filosofias da Índia. É muito difícil, mesmo muito difícil.
Tá bem? Por isso é que eu disse, havia o professor Goswami, que foi nascido e criado na Índia, e que depois teve a sorte de ir para os Estados Unidos e, portanto, ter todo, conseguir considerar o melhor dos dois mundos, digamos assim. Mas é difícil, porque os termos, temos que ter muito cuidado naquilo que estamos a dizer. Eu estou-lhe a dizer, por exemplo, a casa da consciência. Consciência, no Ocidente, quando nós estamos a falar de consciência, estamos a falar do epifenómeno. Eu tenho consciência de... Não é isso que as filosofia ainda falam. A consciência, quando eles falam de consciência una, eles estão a falar de Deus, eles estão a falar do divino. Portanto, depois eu podia falar, por exemplo, a questão do chamado colapso da função de onda, isto é, como é que a realidade se manifesta, é a consciência una, não é a consciência no sentido de eu ter consciência, certo? Por isso é que eu estou a dizer que depois entramos aqui, uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião. Mas como disse, bem, o budismo faz parte das filosofias da Índia. Então, há mais, mas as 6 escolas e o budismo faz parte das filosofias da Índia. Tá, mas eu posso dizer que não é fácil. Não se preocupe, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive vários anos. A minha tese de doutoramento levou qualquer coisa como 7 anos a ser elaborada e defendida. Portanto, muito difícil. Mesmo o conceito de religião, não é? Que é uma coisa que é muito construída à base ocidental. Exatamente. E transpor isso para outra realidade. Exatamente. É muito difícil, muito difícil. Mesmo quando nós procuramos, por isso é que eu disse, eu não sou teólogo, nem pretendo fazer qualquer tipo de comparação, porque isso é muito perigoso, no sentido que se começa a comparar termos, pode não corresponder, para quem seja teólogo pode dizer, não, isto não tem correspondência, por exemplo, com a religião judaico-cristã. E, portanto, eu não me atrevo sequer a entrar... Eu falo em espiritualidade. Espiritualidade, do meu ponto de vista, é algo abrangente. Pois a pessoa pode não ter uma religião específica, de acordo, se calhar, com a sua cultura. Por isso, eu estou a falar em termos espirituais. Aliás, a minha tese de doutoramento falo essencialmente é no aspecto espiritual. Portanto, a religião pode ser uma ou outra. Tá? Penso que tenha ficado claro. Obrigada. Sim, sobre as várias filosofias, há um Satyekam Viprabodha Vadanti, não é? Então, a verdade é única, mas as pessoas chamam-lhe com os nomes diferentes. É? Já temos várias filosofias, mas isso não significa que amanhã não poderá aparecer uma outra verdade. Isto também está aberto, não é? E quando estamos a falar de espiritualidade ou filosofia ou religião é que fica muitas vezes no seu tempo e espaço, não é? Mas filosofias ou espiritualidade ou novas verdades vão avançando, não é? Exatamente. Então, isto está muito antes dito que Satyekam Viprabodha Vadanti. E sobre a Dharma, que é a palavra mais próxima da religião, e Dharma também não é dentro de uma estrutura, não é? Então, e para Dharma diz-se Iti Dharate Dharma. Então, aquele que mantém é religião, aquele que mantém é dharma, consciência, não é? E mantém o quê? Ordem. Tudo que pode manter ou pode criar ordem na sociedade é considerado dharma. Imagina que a sua religião está a obrigar a oferecer água em alguma divindade, que muitos hindus fazem, não é? Mas por causa de perigos da corona, não deve sair, não deve ir a este lado, outro lado, certo? Então, este é dharma do que sou fazer ritual. Então, às vezes também em ritual. E terceira coisa é que mais tarde, na época depois, sim, por causa do budismo, o jainismo, ou até houve uma altura em que o budismo chegou a ser tão popular e etc. Então, pronto, o budismo também foi considerado um dos caminhos. Há vários caminhos, então usa-se o termo Pant, não é? Pant também, se tirarmos N, o que nós temos é Pat. Então, em inglês ainda tem a palavra Pat. Então, Pat significa caminho, não é? Então, há vários caminhos pelos quais podemos alcançar a verdade suprema, não é? Então, mesmo na própria vida da Buda, ele tinha algumas perguntas e só encontrar a resposta destas perguntas ele gastou a vida toda, fez várias experiências, não é? Então, é isto. Então, por isso às vezes entre Oriente e Ocidente próprio, a percepção da religião podem ser diferentes, porque são ideias, sim, ideias são diferentes. E como o professor Paulo disse que consciência é uma coisa muito importante, que tem um lugar mesmo muito alto, muito pesado, muito importante na formulação de qualquer ideia filosófica ou espiritual. Ok. Muito bem. Mais perguntas? Mário? Ok. Sim, Mário. Tem que primeiro ativar o seu som.
Consegue ativar? Lá deve haver uma ativar mudo. Então, lá deve haver cross. Tem que clicar para sair. Se não consegue, pode escrever no chat. Ok? Entretanto, se mais alguém quiser colocar alguma pergunta, também à vontade. Sim, Mário, agora acho que consegue falar. Sim. Sim, diga aí. Eu queria perguntar se esse workshop vai ser posto no Facebook ou publicado para ouvir na íntegra. O quê? Se estivemos a falar do início, eu não sei do início, se vai ser publicado para ouvir na íntegra Palestra. esta palestra, sim. Sim, pode ser, pode ser. E Depois eu envio um link para vocês. Já ter apontamentos. Ok. Muito bem. Sim, pode ser. Ok, mais perguntas? Sim, ok. Carolina. Esse que foi no último slide, o tal templo o de Lotos. O professor Paulo disse que era dedicado à devoção Bahá'í, se não me engano. Sim. Não conheço o termo, se pudesse só muito Portanto, sucintamente. Pronto, isto tem a ver com aquilo que eu tinha dito há pouco. A devoção Bahá'í é recente, não há propriamente. Vamos lá ver. É considerado, nós consideramos na história da religião, nós temos 4 ou 5 fundamentais. Portanto, no Oriente, podemos dizer que temos o budismo e o hinduísmo, e no Ocidente temos a cultura judaico-cristã. Portanto, essas são as chamadas religiões quando a pessoa apresenta. Depois, há determinadas devoção, a devoção Bahá'í surge. Depois, como eu disse, não sou teólogo e não posso especificar, mas a devoção Bahá'í é tida, portanto, o Bahá'í é tido como, digamos assim, alguém iluminado e que levou um conjunto de seguidores e, portanto, esse templo é exatamente um reflexo desses seguidores. Eu normalmente, como disse, eu prefiro alguém que fala mais em termos espirituais, em termos científicos. Eu, enquanto engenheiro, prefiro falar mais em termos de espiritualidade. Porquê? Porque é algo mais, como é que eu ia dizer, não tem uma conotação, certo? Portanto, quando eu falei, por exemplo, que o Jiddu Krishnamurti, que não tinha propriamente uma religião, ele poderia, porquê que eu estou a dizer isso? O Jiddu Krishnamurti, atendendo ao estatuto espiritual, ele poderia ter fundado uma religião, aliás, ele esteve associado à Sociedade Teosófica e desapegou-se. É algo que, se procurar rapidamente, verifica na internet, é algo que existe, mas é nos finais do princípio do século XX, portanto, é algo muito recente. Eu, do meu ponto de vista, dentro das religiões, digamos assim, com estrutura, é algo que tem. Portanto, aqui, o que é que me interessou? Interessou o monumento em si, é algo sagrado, sem dúvida, mas depois não foi entrar, como disse, não vou entrar aqui em aspectos religiosos, a dizer que, enfim, só tem X tempo relativamente. Portanto, não estou a comparar, eu essencialmente estou a querer falar do ponto de vista espiritual, mas isso porque a religião é uma coisa e a espiritualidade é outra. Podem coincidir, mas não. A Bahá'í é, de facto, uma devoção. Não sei se poderá ser considerada religião, isso talvez deixaria mais para os teólogos, está bem? Porque depois eu acho que aquilo tem que obedecer a determinados parâmetros para ser considerado uma religião propriamente dita. E por isso é que eu disse a devoção Bahá'í, ou seja, uma devoção de alguém que Krishnamurti tinha de facto bastantes devotos, bastantes seguidores, mas não fundou propriamente uma religião. Bahá'í fundou, aliás, há inúmeros filósofos na Índia, Vivekananda, enfim, no sul da Índia, eu penso que referi há pouco o Matri Mandir, próximo de Pondicherry, Sri Aurobindo, que também foi um ser iluminado, embora eles lugar está fundado uma religião, só estou a querer comparar. Eles, por exemplo, Sri Aurobindo, Krishnamurti, podiam ter fundado perfeitamente uma religião, perfeitamente. Mas eles não, eles entraram mais dentro do campo da espiritualidade. Do meu ponto de vista, agrada-me mais, no sentido, eu para abordar temas científicos, eu prefiro falar de espiritualidade. Religião, Bahá'í é de facto uma religião, embora, como disse, não tem o tempo, entre aspas, de maturação da cultura judaica, tá bem? Mas tive que falar, porque de facto é uma referência, o Lotus Mahal é uma referência, está bem, mas não.
mas não pode ser tida como religião, eu deixaria isso para os teólogos, está bem? Por isso é que eu pus devoção, se reparar no debate, está lá, devoção, barra, é algo que, pronto, e eu tenho que respeitar, mas depois não entrei em questões muito técnicas na área da religião. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, comentário, sugestão? Não? Ok, então pronto, fica-nos então a agradecer muito ao professor Paulo Nuno Martins, não é? Muito obrigado pela sua colaboração, pela partilha do conhecimento e pronto, desejamos-lhe muita sorte e gostamos muito em breve tê-lo outra vez, falar sobre outro tópico ou sobre a Ayurveda ou sobre outras filosofias ou também como fez estudo das várias línguas orientais, particularmente japonês, chinês, talvez do sânscrito, então também fazer alguma comparação seria interessante. Talvez para o ano, talvez depois continuemos com este tipo de palestras e depois talvez mais outra temática. Eu quis abordar estas duas que me parecem fundamentais na cultura da Índia. O Ayurveda como medicina tradicional em contraparte com a acupuntura, portanto na medicina tradicional chinesa, e por outro lado a arte sacra, como eu disse e volto a frisar, eu não consigo encontrar nada em termos espirituais, volto a falar em termos espirituais, comparado com tudo aquilo que eu estudei. Há a parte religiosa, isso sem dúvida, os monges Shaolin na China, o shintoísmo no japonês, etc., mas eu não consegui encontrar nada em termos espirituais, está bem? Por isso é isso que eu, enquanto cientista, ou enquanto investigador, enquanto engenheiro, eu agrada-me mais, digamos assim, falar em termos a espinosa pode entrar em questões muito técnicas e eu não sou teólogo, naturalmente. Tá bem? Portanto, espero então depois para o ano continuar a partilhar o meu conhecimento sempre que eu surgir. Tá bem? Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até à próxima. E namastê a todos, tá bom? Obrigado. Fiquem bem. Adeus, namastê. Não sei se aqui há alguma pergunta. Ok, também o Sr. Ranjor Das diz muito obrigado pela excelente apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês e pronto, para os alunos do Hindi, vemo-nos na sexta-feira no Zoom, ठीक है? तो pronto, vão estudando, qualquer dúvida que tiverem tragam para a aula, ठीक है? तो então, até lá, धन्यवाद, नमस्कार, tchau, adeus.